Boa tarde a todos, boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30 e pouco, porque eu me atrasei aqui, tive problema para entrar. Mas vamos caminhar com Jesus? Essa é a minha vida, acabei de chegar do plantão, né, lá da saúde do trabalhador que eu faço, né? Correria só. Mal cheguei, tentei entrar, tive um monte de problema para entrar. Dificuldade mesmo acho que parte é minha incompetência, parte o meu celular não tá bom, parte o Instagram não quis cooperar hoje. É assim mesmo, né? Então vamos esperar um pouquinho as pessoas chegarem. E hoje a gente vai fazer uma leitura que é uma leitura complexa, né? É uma leitura complicada. É uma leitura que a gente precisa ter atenção. Né? Vamos aqui esperar um pouquinho, vou dar um pouquinho mais de tempo, porque eu entrei um pouquinho atrasado, né? Por conta da dificuldade que eu tive aqui com o Instagram. Estou aproveitando para pegar aqui a leitura, né? Porque estou dando essa enroladinha para pegar a leitura, para poder fazer essa leitura, né? A gente vai voltar ao Evangelho de João. A gente não leu o Evangelho de João ontem, né? Porque ontem era dia de São Marcos, né? Então a gente quebrou a regra, mas a gente vai ler agora o Evangelho. Bom, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas onde vem. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podeis ouvir o seu ruído, mas não sabeis de onde vem, para onde vai. Isso acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Teve uma repetição aqui. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel, mas não sabeis estas coisas. Em verdade vos digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto. Mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falo das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Bom, essa leitura é uma leitura um pouco complexa, um pouco até difícil, porque João é um cara que fala as coisas meio complicadas mesmo. Ele tem essa coisa de falar, vamos dizer, uma linguagem mais complexa. Boa noite, Thaís. Paz e bem, filha querida. Né? Então, o que acontece? Né? Aqui a gente tem que prestar atenção, porque Jesus faz primeiro um jogo de palavras. Né? Porque espírito, né, em hebraico é ruá. Né? E na verdade não é bem espírito,
É como se fosse um sopro. Não é tanto que Dom Pedro tem um poema que é Ruá, o sopro de Deus. Dom Pedro Casaldaglia, que virou uma música feita por um verbita, Cirineu Kuhn, né? Que é uma música muito bonita, tem no YouTube, vale a pena ver. Mas a palavra espírito, que é sopro, que é ruá, também é a palavra para vento. Então, Jesus faz um trocadilho. Ele fala assim: como o vento sopra onde quer e você pode ouvir, mas não pode saber de onde ele vem, para onde ele vai, assim também é aquele que é tomado pelo Espírito. O Espírito você pode ouvir, mas não sabe de onde ele vem, para onde ele vai. Né? Então, se eu estivesse falando em hebraico, eu falaria para tanto vento quanto sopro. O Espírito usaria a palavra ruá. Ele fez um trocadilho. Mas esse trocadilho é muito importante, porque esse trocadilho, ele mostra, de certa forma, que nascer do alto não é como muita gente quer falar. Muita gente quer usar nascer do alto para se contrapor a nascer da carne. Oi, Lázara, boa noite, paz e bem. Como se a carne fosse oposta ao alto, como se o mundano fosse oposto ao celeste. Vamos tomar cuidado com isso. João, quando fala de carne, né, ele não está falando do corpo da gente. Quando João fala do mundo, ele não está falando de um lugar geográfico. Né? Quando ele fala assim, o mundo não... Jesus veio ao mundo, mas o mundo não o acolheu, ele não está falando do planeta Terra. Né? Tanto essa palavra mundo quanto a palavra carne designa tudo que é oposto ao plano de salvação. Ou seja, quando ele fala quem nasceu da carne é da carne, quem nasceu do espírito é do espírito, ele não está falando do nascimento de um bebê. Ele não está falando de o ato, né, que levou à criação de uma nova vida. Isso não tem nada de impuro. Isso não tem nada de pecaminoso. Gerar uma nova vida é um ato de amor. Né? O amor gera vida. E pronto, acabou. Não tem essa discussão. Né? A degeneração da relação sexual é um problema. Então, a degeneração, o que eu estou chamando de degeneração? Uma relação sexual abusiva, uma relação sexual forçada, é outra história, porque aqui não há amor. Entendem isso? Mas quando Jesus está falando de carne, quando Jesus está falando de mundo, ele não está falando dessas coisas. Jesus não, João, o Evangelho de João. Se fala de carne, de mundo, não se está falando de um objeto, de um lugar geográfico, e sim de uma disposição contrária ao plano de salvação. Inclusive, Papa Francisco tem falado da espiritualidade mundanizada. Né? Mas, Bernardo, como isso pode ser? Porque você cria uma espiritualidade com os valores do mundo. Né? Então, recentemente, no Domingo da Misericórdia, eu vi algumas pessoas que se revoltaram comigo, porque eu e um outro colega defendemos que a justiça de Deus é a misericórdia. E num dado momento, a pessoa perguntou assim, mas nós não vamos ser recompensados segundo as obras? E eu virei e falei, mas qual recompensa é maior do que você ver a Deus? Qual recompensa é maior do que você poder estar
face a face com Deus. Sabe, existe hoje uma visão de fé que é mundana. É como se fosse assim. A Thaís, ela fez 27 obras boas, então ela vai ganhar um sítio no céu. O Bernardo, que fez 10, vai ganhar um quarto e sala. Pessoal, não se pode pensar as coisas do alto como se pensa as coisas da terra. Né? É até interessante porque, do mesmo jeito que Deus não nos pune conforme nossas faltas exigem, isso está no Salmo, a gente não vai ser recompensado por uma lógica de contador. Deus não vai ver quantas são as nossas boas ações e vai nos dar um pedaço do paraíso maior ou menor de acordo com as nossas boas ações. Pelo contrário, né? Pode se preparar, porque Deus vai ficar muito mais contente quando chegar o pecador que todo mundo achava que ia para o inferno, ele ia chegar lá, do que quando a gente chegar. Tá? Bernardo, como assim? Porque ele falou que o reino do céu se alegrará mais com a chegada de uma ovelha perdida do que aqueles que estão próximos. Né? E não tem nada de mais nisso. Isso é que é nascer do alto. Nascer do alto é a gente entender que Deus não opera pela nossa lógica mundana. A gente tem uma lógica mundana, sim. A gente acha que, como é que é o dito popular? Quem pode mais, chora menos. Não é assim? Não é? Não é farinha pouca, meu pirão primeiro? Não é aqui se faz, aqui se paga? Ah, quem fez muito merece muito, quem fez pouco merece pouco. Não, não. Na verdade, a lógica de quem nasceu do alto é outra. Né? Está lá em Atos dos Apóstolos. Ninguém, a comunidade era um só coração e uma só alma. Ninguém achava que as coisas eram deles. E davam a cada um conforme a sua necessidade. Observa bem, é totalmente diverso da lógica mundana. Nascer do alto é dizer assim: eu vou dar mais para ele. Thaís está falando alguma coisa. O amor de Deus por nós é a nossa recompensa, sabe, paizão? Deus morreu por nós. Não devemos esperar recompensas. O reino dos céus é estreita. Deve ter faltado aqui alguma coisa. Mas eu acho que é isso mesmo. Thaís, eu acho que você está certa. Não é? Vamos deixar claro. Deus morreu por nós. É mais até que isso. Para pensar o seguinte: Deus era imortal. Para nos salvar, ele assumiu a mortalidade. Entrou alguém. Acho que é o Renato Vieira Gomes. É você, Renato? Ô, meu amigo. Boa noite, paz e bem. Olha que coisa fantástica. Deus era imortal, estava lá em cima. Né? Ele viu o sofrimento do povo, ele ouviu o clamor, ele desceu para nos libertar. E ao descer, ele assume a forma humana e se torna imortal. E ele tenta de toda forma nos salvar, mas não consegue. Porque a gente não consegue nascer do alto. Se a humanidade inteira tivesse nascido do alto, nós teríamos a salvação sem a morte de Jesus. Mas a humanidade não quis isso. Então, Deus, que era imortal, se torna mortal, morre por nós. Então, e ele não termina morto, ele ressuscita. Sabe, nesse ponto você tem razão.
Você está completamente coberta de razão. A nossa recompensa já foi dada. Né? De vez em quando, as pessoas olham e falam assim, Bernardo, você trabalha no hospital, faz as análises, faz isso, faz aquilo, cuida das pessoas, vai para a igreja, faz isso, faz aquilo. Você está fazendo esse favor, aquilo? Deus lhe pague, Bernardo. E eu respondo, mas já pagou. Deus já me pagou. Ele me pagou adiantado. Ele me deu um cheque em branco. Bernardo, está aqui, ó, está pago. Mas não, o pessoal não fala, quando faz academia, está pago? Jesus falou, está pago, está aqui. Paguei com a minha vida o teu resgate, Bernardo. Como pagou com a vida dele o resgate de cada pessoa. Né? Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que nascer do alto. E o que é nascer do alto? Né? É amar, cuidar, proteger. Ó, Thaís está falando de novo. Mas deixamos-nos levar pelas coisas do mundo e esquecemos o principal motivo dele estar aqui neste mundo. Isso mesmo. Né? O que é as coisas do mundo? É isso que é importante a gente entender. O mundo para João é tudo que se opõe ao plano de salvação. Então, o que o plano de salvação fala? Toda vida humana é valiosa. O que o mundo fala? Não, tem vidas mais valiosas que as outras. Tem gente que pode morrer, tem gente que não precisa receber cuidado médico, tem gente que se tomar um tiro morreu, né? O que diz Jesus? Todo ser humano é digno. O que diz o mundo? Não, tem gente que é melhor que o outro, tem gente que não merece educação, não merece saúde, não merece casa, não merece esgoto, água tratada, não merece atenção nenhuma. Pessoal, faltou luz na minha casa, eu não sei se vocês estão me ouvindo. Voltou a luz na minha casa, espero que não estrague o meu computador. Né? Vou tentar ligar aqui. Voltou, pronto. É a minha vida aqui, entendeu? Vocês acabaram de ver a situação da criatura que improvisa tudo, né? Eu improviso tudo, então faltou luz agora, eu não sei nem que horas são. Quando chegar perto das 8 horas, alguém me avisa, tá? Bom, voltando. Então, a lógica de Jesus é diferente da lógica do mundo. Né? O que Jesus fez? Acolheu, cuidou, foi ao encontro das pessoas, não interessava se a pessoa era samaritano, era cananeu, era sei lá o que. Jesus ia ao encontro das pessoas. O que o mundo fala? Não, fulano é teu inimigo. Fulano não presta. Né? Pessoal, tem gente que tem ódio da pessoa porque a pessoa é pobre. Tem ódio da pessoa porque a pessoa é negra. Né? Pessoal, isso é o oposto, isso é mundo. Racismo, homofobia, apropofobia, né? Isso é mundo. Nós nascemos do alto, nós temos que amar as pessoas. Nós temos que olhar cada pessoa que a gente encontrar pela frente e ver Jesus nessa pessoa. Né? Isso é que é o problema. Isso é que Jesus pede. Você só vai para o céu se você nascer do alto. Se você mudar a sua forma de se comportar. Eu não estou dizendo que a gente tenha que fazer isso de forma instantânea. Não, ninguém consegue. Né? Ninguém consegue mudar de uma hora para outra. Pelo contrário, né? Devemos ter misericórdia. Perfeito, Thaís, perfeito, é isso mesmo. É misericórdia. E uma coisa importante, pessoal, que eu gosto de lembrar: misericórdia é diferente de perdão. Como assim, Bernardo? Porque perdão você faz para alguém que merece. Então, por exemplo, a pessoa te traiu, a pessoa te humilhou, a pessoa fez você perder um emprego, uma coisa dessa. E a pessoa sabe que errou e vira para você e fala assim: fulano, eu errei,
Bernardo, eu errei, levantei um falso testemunho contra você, isso criou um problema na sua vida, cara, eu errei, eu não tenho como restituir, mas eu quero te pedir perdão, Bernardo, eu errei, me desculpa. Essa pessoa, ela sabe que errou. Essa pessoa, ela talvez não consiga repor o dano a você, mas ela te pede perdão. Essa pessoa é perdoada, tá? Mas existem pessoas que não merecem. Existem pessoas que você não tem como resolver aquilo. E aí você vai condenar a pessoa? Não. Aí você vai ter misericórdia. É que nem quando eu comecei a frequentar os presídios, uma pessoa virou para mim e falou assim: Bernardo, só tem bandido no presídio, Bernardo. Essas pessoas fizeram mal aos outros, elas não merecem que você cuide delas. E eu virei, olhei e falei assim: você tem razão. Você tem razão, essas pessoas não merecem que eu cuide delas. Até aqui, nós estamos com o pensamento do mundo. Mas eu já tinha superado isso. E eu falei assim: e eu mereço ser salvo? Perguntei para ele: eu mereço ser salvo? Eu fiz alguma coisa que justifique a minha salvação? Aí ele olhou assim: Bernardo, você diácono, isso justifica a minha salvação? Isso me dá o merecimento da salvação? Não, mas você ajuda os outros, mas eu ajudo o suficiente para ser salvo? Não. Se eu não mereço ser salvo, e sou salvo pela misericórdia de Deus, por que eu não exerço a misericórdia com o meu irmão preso? Nota. Por isso que você está certa, Thaís. Temos que exercer misericórdia. E até um pouco mais que isso, né? Hoje em dia eu já dei um pulo mais adiante. Sabe por que eu vou para o presídio? Porque eu vou servir a Jesus na figura do irmão preso. Por que eu saio à noite para distribuir comida? Porque eu vou servir a Jesus no meu irmão faminto. Por que eu me dedico tanto a cuidar das pessoas na minha paróquia? Porque eu sirvo a Jesus na minha paróquia. Essa é um passo além. E é por aí que a gente tem que chegar. Nascer do alto é muito mais do que as pessoas pensam. Não é ficar na besteirinha, não. É realmente trazer o amor e a misericórdia de Jesus como forma da sua vida. É difícil, mas vale a pena caminhar com Jesus. Amém? Eu estou tentando ver aqui a hora, eu acho que ainda não deu 8 horas, porque eu me comprometo sempre a tentar fazer 30 minutos de live, para não ficar muito chato, né? Até porque essa hora assim as pessoas têm outras coisas para fazer, né? Como eu não estou conseguindo ver hora nenhuma aqui, eu vou encerrar. Thaís, fiquei muito contente da sua participação hoje. Você mostrou uma participação muito legal. Te convido a participar outras vezes. Aliás, se um dia desses, Thaís, você quiser dividir a tela comigo, eu vou ficar muito contente. A gente faz uma parceria de tela, tá? Eu racho a tela aqui, você fala uma coisa, eu falo outra, eu vou ficar muito contente, tá? Por enquanto, 19h57. Então tá bom. Não quebrei o horário não, né, Thaís? Que bom. Que bom. Obrigado, Thaís. Tá? Não, Thaís, eu que agradeço. Vamos sim, vamos dividir a tela um dia. Você me avisa que a gente divide a tela o dia que você quiser, tá? Nesse momento eu vou deixar minha bênção com vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, por intercessão. Por intercessão de Dom Oscar Romero, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoal, vai descansar, vai ficar com a família, vai namorar quem está na época de namorar, vai curtir um pouco as coisas de Deus, que é a nossa família, nossas pessoas amadas, tá?
Amanhã, às 19h30, a gente se encontra de novo. Até lá, beijos e bênçãos. Tchau, tchau.